Olá, guerreiros sejam bem-vindos ao meu canal de teorias. A teoria de hoje é: e se Goku não tivesse batido a cabeça quando criança? Saga Z, Bulma e Kakaroto haviam se casado, e como já mencionei antes, ambos são incrivelmente ricos, portanto, eles não precisavam se preocupar com tarefas domésticas ou trabalhar. Então, ambos aproveitaram para se reproduzir, e assim nasce seu primeiro filho, Gohan, sendo obviamente uma homenagem ao avô de criação do Kakaroto, que a partir de agora o chamaremos de Vovô Gohan para não haver confusões. Se passaram 5 anos, mas vou comentar os acontecimentos a cada ano que se passou desde do torneio com o Piccolo. Um ano depois do torneio, Bulma desenvolveu uma máquina de gravidade para o Kakaroto, já que ele contou a ela sobre a Sala do Tempo, e fez algo parecido para ele. Kakaroto descobriu que Mestre Kami foi o único que não aprendeu a voar com o Tenshinhan, que era uma técnica que pertencia ao Tsuru, mas Kakaroto ensinou a ele, já que ele mesmo aprendeu sozinho e ensinou ao Kuririn. E assim Mestre Kami aprende a voar. No segundo ano, Kakaroto já começou a treinar na sala de gravidade e começou a se adaptar a cada vez uma gravidade maior. No terceiro ano, Kakaroto começou a levar o Gohan para treinar com ele. No quarto ano, Gohan começou a ir para a sala de gravidade com o Kakaroto. No quinto ano, Gohan já estava mais ou menos adaptado com a sala, e ele tinha 200 de poder. Kakaroto tem 1115, Piccolo 408, Kuririn 485, e sim, ele diminuiu a quantidade, já que não treina durante esses 5 anos no original, aparentemente. Enfim, Kakaroto planejava contar a novidade para os outros, então eles vão até a casa do Mestre Kami, e assim eles contam que eles têm um filho. Todos ficam de cara, e vovô Gohan fica emocionado ao ter seu nome no filho de Kakaroto. Nisso eles percebem uma presença estranha indo em direção a eles. Kakaroto acha familiar e a figura aparece diante deles. Ao ver ele, Kakaroto imediatamente se lembra de seus últimos momentos no planeta Vegeta. E se lembra do seu irmão. Irmão, é você? Pergunta Kakaroto. É óbvio que sou eu. Raditz liga o Walter e analisa o poder dele e olha. Estou surpreso. Você está tão forte quanto eu. 1115 não é tão ruim assim, mas vejo que você não cumpriu seu objetivo de esvaziar a Terra. Esvaziar a Terra? Do que você está falando? Tô falando de exterminar todo mundo aqui, seu imbecil. Eu não fui mandado pra cá pra exterminar ninguém, idiota. Você não sabe o que aconteceu ao planeta Vegeta? Pergunta Kakaroto. Sei. Um meteoro se colidiu com o planeta e exterminou quase todos os Saiyajin. Peraí, o que? Quem te falou isso? Quem me falou isso? Foi o Frieza. O Frieza. Kakaroto aperta as mãos e começa a liberar seu Ki. Olha só, irmãozinho, não foi um meteoro que destruiu a Terra. Foi alguém cujo estou treinando esse tempo todo para derrotá-lo. O que? Do que você está falando? Quem destruiu o planeta Vegeta? Foi o Frieza. Irmão, ele teme o poder dos Saiyajins. E para não correr risco se ele nos exterminou, ele matou nossos pais. O que? Isso não é possível. Como você descobriu isso? Não tenho certeza de suas intenções. Então não me julgue se eu não te contar tudo. Resumindo, existe um Deus. E eu perguntei o que aconteceu com o planeta Vegeta. E ele disse que Frieza o destruiu. Um Deus? Que Deus? Não posso te contar. Não me leve a mal, mas não confio em você. Entendo. Você seria burro se confiasse. A questão é que precisamos deter o Frieza. Ele não pode sair impune depois de exterminar nossa raça. E ainda fazer você de empregado. Você não concorda. Essa não é a questão. É óbvio que estou. Raditz desliga o Walter para que Frieza não ouve-se. Óbvio que estou com raiva, mas Frieza é extremamente forte. Mesmo que juntemos nossas forças, não seremos capazes de derrotá-lo, nem que o Vegeta e o Nappa nos ajudassem. O Vegeta, o príncipe, ele está vivo, sim, e o Nappa. Provavelmente somos os únicos que restaram. Piccolo chega ao local. Ah, então vocês estão juntos. Bem que eu imaginei. Piccolo, o que você veio fazer aqui? Veio apanhar de novo. Namekusein. Como é que é? Piccolo vai para cima de Raditz, mas Raditz se defende facilmente e contra-ataca, jogando para longe. Desiste, seu lixo. Você sozinho não vai me vencer. Eles continuam conversando, e Raditz descobre que Kakaroto tinha um filho, e eles têm a ideia de reunir Nappa e Vegeta na Terra, para que eles possam treinar e se preparar. Mas eles sabiam que Frieza podia ouvir, então Raditz, que viu Namekusein ali, juntou as peças e percebeu que o deus que Kakaroto falou, provavelmente era relacionado a ele, já que os Namekusein têm técnicas interessantes. Então, trocando essa informação com Kakaroto, eles decidem atrair o Frieza para o planeta de Namekusei para que eles possam derrotar ele lá, mas eles decidem colocar esse plano em prática só depois, pois, se ele falasse das esferas, o Frieza iria querer ir imediatamente. Então eles apenas falam nos Walter sobre as esferas, mas que elas só vai estar disponível para encontrar depois de 3 anos,
já que para eles era tempo suficiente para eles treinarem. Então eles pedem pro Vegeta e Nappa virem na Terra para destruí-la, para que Frieza não desconfiasse do sumiço deles, e assim Nappa e Vegeta começam a vir, mas eles só iriam chegar depois de um ano. Enquanto isso Raditz e Gohan foi para a plataforma celeste a mando de Kakaroto, para que eles treinassem lá com Kami-sama. Enquanto Kakaroto perguntou a Kami-sama outro tipo de treino que ele poderia fazer, Kami-sama fala sobre o Sr. Kaio, mas ele precisava morrer ou falar com a vovó Uranai, já que ela tem a habilidade de ir e voltar do mundo dos mortos. E assim ele faz. A vovó Uranai pede um preço para fazer isso. Ele paga, tranquilamente, e assim ele vai para o mundo. Ele conversa com Emadaio, e o convence a dizer em que direção ficava o Sr. Kaio. Nisso ele começa a voar para atravessar o caminho das serpentes para treinar. Raditz fica treinando com Kami-sama e Gohan, e os dois começam a se dar bem. Raditz entende que Gohan tem um enorme potencial, e tenta explorar isso. Vegeta e Nappa estava a caminho da Terra. Frieza recebeu a mensagem sobre a esfera do dragão, e ciente disso ele realmente decide ir na Namekusei em 3 anos, e ele está ciente que Vegeta e Nappa estão indo à Terra, mas ele não desconfia o motivo. Depois de vários dias, Kakaroto finalmente chega ao planeta do Sr. Kaio. Ele faz uma piada e assim o Sr. Kaio permite que ele treine. E assim eles começam a treinar. Um ano depois, Nappa e Vegeta chegam na Terra. Raditz vai ao encontro do mesmo, e eles ficam surpresos ao ver o poder de Raditz, que saiu de 1500 para 3000. Sem perder tempo os três vão para a plataforma celeste, e eles começam a treinar lá. E eles usam a sala do tempo, mas eles não tinham muita resistência, então eles não duravam tanto tempo lá, mas eles sempre iam para se acostumarem. Kakaroto aprende o Kaioken, e a Genkidama, e seu poder é de 8700. Ele consegue aumentar até 5 vezes o Kaioken. Um ano depois, que é o ano dos acontecimentos de Garlic Jr., mas é fila então não vou nem apta. Vegeta saiu de 18.000 para 19.500. Nappa saiu de 6.000 para 7.500. Raditz saiu de 3.000 para 4.500. Gohan saiu de 200 e foi para 2.200. E depois de mais um ano ele está com 4.200. Kakaroto, que estava com 8.700, foi para 15.600. Ele consegue ir até o Kaioken 10 vezes agora. O treinamento de Vegeta, Nappa e Raditz vão aumentar de 1.500 a cada ano. Já Gohan, por causa do potencial, vai aumentar 2.000. Bulma sabia o que estava acontecendo, então ela já havia começado a construir uma nave, com a ajuda das naves dos Saiyajin, e já está pronta. Ela está só dando alguns reparos e dando algumas melhoradas. Mais um ano depois, esse é o ano em que o Trunks aparece, mas como os efeitos da doença do Goku só irão surgir daqui a 3 anos, vamos esperar a saga Frieza ser finalizada, e veremos o que vai acontecer. A nave já estava completamente finalizada. Kakaroto, que estava com 15.600, foi para 23.200. Vegeta foi para 21.000, Nappa foi para 9.000, Raditz foi para 6.000, Gohan foi para 6.200. Com a ajuda do Sr. Kaio, Kakaroto fala com todos e informa que ele já está indo para a Terra. No original, Kakaroto demora 2 dias. Aqui ele vai demorar alguns segundos. E assim ele volta. Ele encontra todos na plataforma celeste, e casualmente ele conversa com todos. Mas sendo Saiyajins, eles pedem para lutar com Kakaroto, para saber o quão forte ele estava. E assim ele enfrenta todos, e derrota facilmente Raditz e Nappa. Mas com Vegeta a luta é mais equilibrada. Como não é uma luta de vida ou morte, Vegeta não sente a necessidade de virar Rosaru. Vegeta perde a luta, e começa a fazer drama, mas o foco agora é outro. Então, eles vão para a nave de Bulma. Kakaroto fala com Piccolo e o convence de ir junto, afinal era o planeta natal dele, e assim ele vai também. O poder dele era de 5.000. Assim, Kakaroto, Raditz, Gohan, Nappa, Vegeta e Piccolo entram na nave. Bulma teve tempo para construir uma nave automática, então ela não precisava ir para pilotar, mas por precaução, ela deu a instrução para Kakaroto e Gohan caso fosse necessário. E assim eles vão, juntamente com Frieza, que estaria ansioso para colocar as mãos nas esferas do dragão e se tornar imortal. Eles não demoram para começarem a treinar lá, mesmo com eles bem poderosos. Segundo Vegeta, eles ainda não eram capazes de enfrentar o Frieza, então eles precisavam ficar bem mais fortes. A nave era extremamente grande, já que Bulma teve bastante tempo para trabalhar nela, então eles se dividiram em duplas para treinar em gravidade aumentada. Vegeta não aceitou treinar em dupla, mas ele acabou cedendo devido à situação. Então as duplas são Kakaroto e Vegeta, já que são os mais poderosos, Raditz e Nappa, e por fim, Gohan e Piccolo. Eles se esforçaram tanto nos treinamentos, que descobriram o Zenkai. Então eles começaram a usufruir disso,
ficando cada vez mais à beira da morte e comendo sementes dos deuses para se recuperarem. Foram 4 dias de viagem ao todo, 4 dias de puro treinamento. Cada Saiyajin teve em cerca de 6 Enkais durante esses 4 dias. Então seus poderes atualmente são: Kakaroto 10.400.000, Vegeta 10.240.000, Nappa 9.280.000, Raditz 9 milhões, Gohan 9.100.000, Piccolo 200.000. Eles pousam em Namekusei e escondem seus Ki, já que Kakaroto ensinou a eles essa habilidade. Com o radar do dragão da Bulma eles começam a procurar as esferas. O primeiro lugar que eles vão é justamente no Grande Patriarca. Kakaroto fala com ele e ele entende a situação. Ele vê o passado de Kakaroto e vê que ele não tem intenções ruins. Ele dá a esfera a ele e libera o potencial de todos que estavam ali. Portanto, seus novos poderes são Kakaroto 20.400.000, Vegeta 20 milhões, Raditz 19.300.000, Nappa 19 milhões, Gohan 19.100.000, Piccolo 2 milhões. Eles voltam a procurar as esferas. Depois de algumas horas ele conseguem 5 ao total. Frieza finalmente chega em Namekusei. Ele não tem radar do dragão. Então ele começa a mandar seu exército procurar pelo planeta todo. Enquanto Kakaroto procurava outras esferas, ele sente o Ki de um dos Namekuseijin que protege ao patriarca morrendo. Eles imediatamente voltam e veem Neo morrendo. Ele diz que alguns caras com o mesmo uniforme de Vegeta, Raditz e Nappa, foram até eles e tentaram o forçar a entregar a esfera, mas que ele conseguiu derrotar todos. Ainda assim sua situação era péssima e ele definitivamente iria morrer. Neo antes de morrer pede para fazer a associação com Piccolo. Piccolo não aceita, mas logo muda de ideia ao saber que sua personalidade não irá mudar e ele ficará mais forte. E assim eles fazem. O poder de Piccolo agora é de 3 milhões. O patriarca manda Dendê ajudá-los. Afinal, precisava falar em língua dos Namekuseijins para fazer o pedido ao dragão. Então eles voltam a procurar. Eles veem Kui. E sem pensar Vegeta o elimina. Eles vão eliminando todos do exército de Frieza, até que finalmente eles o encontram. Ora! O que vocês Saiyajins estão fazendo aqui? E quem são estes 3? Nós já sabemos toda a verdade, Frieza. Diz Vegeta. Que verdade? Que foi você quem destruiu o planeta Vegeta. E o pior é que mesmo depois de fazer isso, você ainda nos fez trabalhar para você igual escravo. Achou mesmo que deixaríamos assim? Ah, então vocês trouxeram amigos para tentar me derrotar. Que patético, Vegeta. Não seja imbecil. Não somos amigos. Só temos o mesmo objetivo: derrotar você. E sim, 2 dos 3 que vieram conosco são Saiyajins. Estou surpreso por existir outros Saiyajins por aí, mas enfim. Vocês não são nada pra mim, então. Quem vai vir primeiro? Vegeta parte pra cima de Frieza e começa a espancar ele, o que faz com que Frieza vá mudando sua forma até chegar na sua última forma, mas Vegeta ainda estava assolando ele. Então Frieza libera seus 25% de poder e supera Vegeta. Assim todos vão pra cima dele. E como eram 6 contra ele, Frieza se viu na obrigação de ir pros seus 50% e ele começa a derrotar todos. Mas ele estava extremamente furioso. Ele não aguentou ver que Saiyajins o fizeram chegar naquele nível. Então com uma enorme raiva, ele começa a levitar o Gohan e o explode no ar. Kakaroto fica extremamente furioso e se transforma em Super Saiyajin. Ele grita com os outros para acharem o mais rápido possível as esferas do dragão e que revivem o Gohan. Ele também diz para irem embora na primeira oportunidade, pois ele irá assumir dali em diante. Todos que estavam ali presentes ficaram incrédulos com o poder do Kakaroto. Eles vão voando em busca das esferas. Frieza tenta impedir eles, mas Kakaroto suca com toda a sua força o afastando deles. Frieza vai para cima de Kakaroto que desvia de todos os seus golpes. E nisso ele o golpeia na barriga, o que faz com que ele caísse no chão. Ele coloca as mãos no chão e dando um sorriso maléfico ele ataca o planeta. Se prepare, Saiyajin. Mesmo que você seja mais forte do que eu, você e seus amiguinhos não irão sair daqui com vida. Esse planeta irá explodir em menos de 5 minutos. Com um movimento rápido, Frieza libera seus 100%. Me enfrente se for capaz, seu macaco imundo. Você não sabe o quanto eu espero por isso, lagartixa. Do que você me chamou? Frieza parte para cima de Kakaroto, mas Kakaroto se defende com facilidade. Raditz, Vegeta, Piccolo, Nappa e Dendê vão procurar as esferas do dragão. Em poucos segundos ele consegue achar todas, e assim Dendê invoca o dragão. Ele pede para que Gohan reviva. E assim o dragão o faz. O dragão diz que ainda resta 2 desejos. Piccolo dá a ideia de mandar todos os Namekuseijin menos o Dendê para a Terra, já que o planeta ia explodir. E assim Dendê faz. Vegeta queria aproveitar para se tornar imortal, mas ele decide desistir pois ele queria superar o Kakaroto da maneira certa. Então como último desejo ele dá a ideia deles serem transportados para a Terra junto com a nave.
e assim Dendê pede, e eles foram teletransportados para a Terra. Kakaroto começa a ficar entediado, e vendo que seu filho reviveu e eles já foram embora, ele começa a espancar o Freeza. E finalmente ele elimina o Freeza com uma rajada de energia, evaporando o mesmo. Ele voa para cima e tenta achar um meio para voltar, e nisso ele encontra uma nave. Pertencia às forças especiais de Neo que acabaram de chegar no planeta. Ele vai lá voando e em um segundo elimina todo. Freneticamente ele liga a nave e dá o comando para ela simplesmente começar a voar. E assim, a nave fez. Quando ele saiu do planeta de Namekusei, ele entrou em contato com os outros. Gohan fica feliz em perceber que seu pai estava vivo, e os outros ficaram felizes pois agora eles vão treinar para ficar mais forte que o Kakaroto. 4 dias depois, Raditz, Nappa e Vegeta ficam com a nave que Bulma construiu, pois eles não tinham outro lugar para ficar. Gohan treinava na sua casa mesmo, já que ela tinha sua própria sala de gravidade, mas Gohan para não treinar sozinho, acabava indo fazer companhia aos outros e treinando com eles. Kakaroto percebe que o planeta que a nave estava indo não era a Terra, e sim outro planeta. A nave pousa lá, e ele começa a conversar com os moradores. Nisso ele percebe que lá tem técnicas incríveis, mesmo que eles sejam fracos fisicamente. Ele entra em contato com Bulma e diz que ficará lá durante um ano para ficar treinando. Bulma fica meio triste mas concorda. Kakaroto entra em contato com os demais também para lhes informar. Um ano depois, o patriarca havia morrido de velhice, mas antes disso ele passou o controle das esferas para um outro Namekusein. Bulma achou outro planeta para eles viverem, mas Dendê foi o único que ficou, porque o Kami-sama pediu para que ele fosse o próximo Kami-sama e ele aceitou. Kakaroto aprendeu o teletransporte, e se fortaleceu lá também. Kakaroto sabia que demoraria muito para chegar na Terra com aquela nave que pegou no planeta Namekusei. Então ele entra em contato com Gohan e pede para que ele levasse seu Ki o mais poderoso que ele conseguisse. E assim Gohan faz. Nisso Kakaroto coloca sua mão na nave e consegue se teletransportar para a Terra. Gohan não sabe como seu pai fez aquilo, mas ele abraçou seu pai pois estava com saudades do mesmo. Todos haviam sentido o Ki de Gohan e foram ver o que estava acontecendo. E nisso ele vê em Kakaroto. Grande maioria demonstrou seu carinho por Kakaroto, principalmente a Bulma, mas Vegeta, Raditz e Nappa apenas sorriram levemente pro mesmo. Kakaroto fez a mesma coisa. Kakaroto explica como chegou na Terra tão rápido e enquanto eles conversavam, uma nave apareceu ali. De lá, saiu 2 homens, um no qual eles reconheciam o Ki muito bem. 2 homens encapuzados saem da nave misteriosa. Todos voltam sua atenção para eles. Um dos 2 homens começam a se aproximar do grupo, enquanto o outro ficava esperando. Quem é você? E o que está fazendo aqui? Dizia Kakaroto. Eu não sou um inimigo. Vocês devem estar reconhecendo meu Ki, e eu já suponho que vocês já sabem quem eu sou. Afinal, meu Ki não deve ter mudado tanto assim desde quando eu era garoto. Não quero ficar enrolando. Então para quem não consegue sentir Ki ou reconhecê-lo, prazer, meu nome é Gohan. Como é? Dizia Bulma extremamente confusa, junto com alguns outros. Eu sentia semelhança. Mas como isso é possível? Diz Kakaroto. Viemos do futuro. Daqui a um ano, vários Sedoids irão aparecer e começar a exterminar a Terra. Logo em seguida um monstro muito mais poderoso vai aparecer. E não conseguimos vencer. Bom, você teve uma doença do coração e morreu. Na época não havia cura mas agora temos. É por isso que voltamos ao passado, para evitar que você morra. Mirai Gohan entrega um frasco. Essa é a cura para a sua doença. Daqui a um ano, você morrerá devido a essa doença. Então trate de tomar a cura para evitar sua morte. Se realmente quiser lutar, é claro que eu quero. Kakaroto pega o frasco e imediatamente toma até a última gota. Bom, isso deve resolver o problema. Daqui a um ano a gente volta. Espere, Vegeta fala. Vegeta, pode falar. Eu entendi que você é o Gohan de um futuro distante, mas quem é aquele cara ali atrás? Ele é alguém na qual eu não posso revelar agora, mas não se preocupe. Daqui a um ano voltaremos e é provável que ele se revele sem alterar nada. Vegeta resmunga. Espere filho. Você não sabe quem é o responsável pelo SUS Android. Ah sim. Eu já havia me esquecido. Quem criou os Android foi o Dr. Gero. Ele pertencia à Patrulha Vermelha. Pelo que entendi ele queria se vingar de você. Pai, você sabe o motivo disso? Entendo. Provavelmente deve ser porque eu dizimei 90% da Red Ribbon quando criança. Mirai Gohan ri. Já entendi. Bom. Adeus pai. Adeus mãe. Adeus eu do passado e adeus a todo. Espere. Antes de irmos Gohan, deixe-me ter uma luta com o San Kakaroto. Dizia o guerreiro encapuzado. Como quiser. Diz Gohan. Você topa Kakaroto. Claro. Nunca recusou uma luta. O guerreiro parte para cima de Kakaroto e lhe dá um soco, no qual é defendido por Kakaroto. Em seguida o guerreiro começa a atacar repetidas vezes,
o que faz o Kakaroto se transformar em Super Saiyajin. Nisso o guerreiro se distancia. Obrigado. Era só isso. Sim, muito obrigado. Podemos ir agora, diz Gohan. Podemos. Mirai Gohan vai para a nave junto com outro guerreiro encapuzado. Mirai Gohan liga a nave e eles vão embora. Bom, agora mais do que nunca temos que treinar. Só temos um ano antes que esses androides apareçam. Vamos nos fortalecer. Eu conseguir meu objetivo de matar o Freeza, que foi o responsável por exterminar nossa raça. Sei que não foi vocês quem mataram, diz Kakaroto olhando pro Vegeta, Raditz e Nappa. Mas quem matou foi alguém cujo tem as mãos de um Saiyajin. Então podemos considerar que a gente conseguiu vingar nosso povo. Não precisa ser sentimental sobre isso, Kakaroto. Resmunga Vegeta. Apenas saiba que irei superar você. E eu também irei me tornar um lendário Super Saiyajin. Nós vamos. Afinal somos uma raça guerreira, diz Raditz, e é esse o nosso objetivo de vida, superar todo mundo e sermos os mais fortes, complementa Nappa. Nisso, os três vão voando a todo vapor, para começar o quanto antes o treinamento. Kakaroto sorri. Bom, presumo que vocês vão treinar então. Kuririn, Tenshinhan, Piccolo, Calci e Gohan confirmam com a cabeça. Então vamos lá, e assim se inicia o treinamento. Vegeta, Raditz e Nappa fazem uso da máquina de gravidade. Eles tentam a estratégia do Zenkai, mas eles não conseguem mais. Aparentemente o corpo deles estavam muito usado, e portanto o Zenkai não funciona mais neles. Com Gohan e Kakaroto é a mesma coisa. Piccolo decide se juntar a Kakaroto e Gohan. 3 meses depois, Bulma fica grávida de Kakaroto. Ambos ficam muito felizes. Mais 8 meses depois, Kakaroto tem a ideia de ir para a sala do tempo. Ele tem a ideia de colocar a sala de gravidade na sala do tempo. E Bulma transforma a máquina de gravidade em cápsula. Quando Kakaroto chega lá junto com Gohan e Piccolo, eles avistam Vegeta, Raditz e Nappa. Eles debatem sobre quem iria entrar primeiro. Então eles decidem tirar pedra, papel e tesoura para decidir, e eles decidem ir em duplas. Depois de um mês, todos os Saiyajins conseguem se transformar em Super Saiyajin. Todos eles conseguem as formas regulares do Super Saiyajin. Mas Kakaroto sabia que essas transformações não eram tão eficientes pois só aumentava a força e os deixava extremamente lentos. Então ele decidiu masterizar o Super Saiyajin, junto com seu filho Gohan. Como um ano já se passou, todos eles pararam de treinar e só estavam aguardando os androides chegarem. Como ele já terminou seu treino, estava mantendo o Super Saiyajin para masterizar. Ele não vê problema em acompanhar a Bulma até o hospital para que ela tivesse seu filho, no qual ela o nomeou de Trunks. Eles voltaram para casa e Kakaroto aconselhou a permanecer em casa, enquanto ele resolvia esse lance com os androides. E assim ele e seu filho Gohan vai. Ele começa a sobrevoar a Terra para ver se ele encontra algo. Kakaroto e Gohan se encontram com todos e eles começam a procurar, até que em uma cidade longe, Piccolo com sua audição aguçada, consegue escutar alguns gritos. E assim eles vão. E eles realmente encontram os androides. Ora. Então encontramos vocês, diz Vegeta. Vegeta, o que vocês estão fazendo aqui? Um passarinho nos contou que você causou uma confusão no futuro. Então vamos parar você antes que isso aconteça. Responde Kakaroto. Quero ver vocês tentarem. Vegeta parte para cima em máxima velocidade em direção do androide. Ele lança uma rajada de energia neles, mas eles podem absorver energia. Então ele absorve a energia e não sofre dano. Então vocês têm essa habilidade bom. Vocês só atrasarão a morte de vocês. Os androides rangem os dentes e vão pra cima do Vegeta junto. Não demora muito e Vegeta finaliza os dois. Bom, é isso. Patético. Uma nave chega. E os guerreiros do futuro saem de lá. Dessa vez os dois não estavam com capuzes. Meus parabéns. Então vocês derrotaram os 2 primeiros androides rapidamente. Os 2 primeiros. Tem outros, diz Piccolo. Tem sim, responde Mirai Gohan. Mas antes de tudo, pai, tenho que te apresentar a alguém. O outro guerreiro se aproxima. Você deve ser aquele que eu lutei da última vez. Isso mesmo, pai, entendo. Você deve ser o meu filho que acabou de nascer, o Trunks. Uma lágrima escorre dos olhos de Mirai Trunks, no qual confirma a teoria de Kakaroto. Sinto muito que você provavelmente não me conheceu no seu futuro. Vou garantir que sua versão do presente nunca passe por isso. Obrigado, pai. Oi pra você também, tio Raditz. Olá, agora sem enrolação. Onde está esses 2 androides? Quero testar minha força depois de treinar duro na sala do tempo. Não se esqueça de mim. Responde Nappa. Não briguem rapazes. Tem 2 androides ainda. Cada um pode matar um. Podemos ir, filho. Me sigam. Mirai Gohan e Mirai Trunks começam a voar, e eles vão até o esconderijo do Dr. Gero. Nisso eles veem que tem 3 cápsulas no qual tinham 3 pessoas. Você não disse que só eram 2 androides. Mirai Gohan chega perto das cápsulas. Mas como isso é possível? Isso não importa.
Quero testar meus poderes logo. Raditz liberta todos os 3 androids. Assim, os 3 androides acordam e saem das cápsulas. Foram vocês quem nos libertou? Sim, fomos nós, diz Kakaroto. E posso saber o porquê. Cadê o Dr. Gero? Disse Android 18. Eu matei o Dr. Gero. Ele era um merda. Junto com aquele balofo que estava com ele. Diz Vegeta. Você matou ele. Obrigado. Íamos fazer isso de qualquer forma. Disse o Android 17. Não libertamos vocês à toa. Quero testar meus poderes. E acho que vocês 3 podem me ajudar nisso. Nisso eles saem do esconderijo. E a luta começa entre a Android 18 versus Nappa. E o Android 17 versus Raditz. Raditz e Nappa começaram na forma base. E a luta até que era bem equilibrada. Mas Raditz e Nappa começa a dominar a luta. O Android 16 estava afastado, apenas observando a paisagem. Então o Gohan vai até o mesmo. Estou querendo testar minhas forças. Não está a fim de lutar comigo. Não. Obrigado. Não gosto de lutar. Só irei lutar caso seja com seu pai. Afinal minha missão é matá-lo. Você não precisa fazer isso. Afinal o Dr. Gero está morto. Não precisa obedecer às ordens dele. Não é assim que funciona. Garoto, ele implantou essas ordens em mim. É como se esse fosse o meu objetivo de vida. Então luta comigo. 16. Tô querendo testar minhas forças também. Diz Kakaroto que usou o teletransporte para ir até eles. Ok. Mas não vai ser uma luta amistosa. Eu vou lutar para realmente matar você. Eu não espero menos do que isso. O androide fica surpreso com a resposta de Kakaroto. E ele sorri. Eles vão para um lugar reservado. Afinal, o androide não queria machucar a natureza. Kakaroto entra em posição de luta. Mas ele percebe que algo estranho surgiu. Ele começa a sentir o Ki de Vegeta, Gohan, Piccolo e entre vários outros guerreiros, mas bem longe de onde eles realmente estavam. Ele para a luta com o 16 e vai falar com o Piccolo que observava a luta de Raditz e Nappa. Piccolo, você está sentindo isso? O Ki? Piccolo começa a se concentrar. Mas como isso é possível? Estou sentindo o Ki de todo mundo aqui mas está em outro lugar. O que é isso? É o monstro que estávamos falando. O Dr. Gero implantou o DNA de todos os guerreiros. Por isso é possível sentir o Ki do meu pai, mesmo que ele esteja aqui do meu lado e não longe. Responde, Mirai Trunks. Entendi, então vamos lá. Kakaroto interrompe a luta de Raditz e Nappa. O monstro apareceu. Vamos deixar eles de lado por enquanto. Do que você está falando? Disse o Android 17. Você não sabe sobre o céu. O Dr. Gero quem criou ele também. Nós não sabíamos. Disse o 17. A gente vai lá trocar uma ideia com ele. Pode vir se quiser. Depois vocês continuam essa luta de vocês. Por mim tudo bem. Mas meu alvo continua sendo você, Kakaroto. Tudo bem, tudo bem. Todos eles vão voando até onde o Ki estava emanando. Eles sobrevoam sob uma cidade. E veem várias roupas jogadas no chão. Enquanto eles voavam eles veem um monstro verde. Ele estava absorvendo uma pessoa. Lá está ele. Não podemos deixar ele matar mais pessoas. Kakaroto voa rápido, e com movimento rápido, dá um soco no mesmo, fazendo voar longe, e a pessoa que ele estava absorvendo conseguisse sair e correr. Cell fica extremamente confuso. Ele olha então para a pessoa que lhe deu um soco. Kakaroto, mas como você já está aqui? Sinto muito. Monstro horroroso. Mas você vai ter que morrer. Ele vê os androides com eles. E você não vai nem me deixar entrar na minha forma perfeita. Soube que vocês Saiyajin são loucos por luta. E não seria desonroso me eliminar sem nem me deixar no meu ápice de poder. Os guerreiros esse olham. Não está pensando nisso mesmo não é Kakaroto? Diz Kuririn. Kakaroto olha pro Kuririn calado. Não importa. Se ele quer nos absorver vai ter que nos derrotar primeiro. 17 e a 18 vão em direção dele e o começa a atacar. Ambos começam a atacar o céu, mas consegue defender dos golpes com facilidade, mesmo com eles lutando juntos. Cell consegue pegar o 17 e começa a absorvê-lo. A 18 então atacou para que o mesmo soltasse, mas Cell era bem mais forte. Ele apenas defendeu o golpe. E contra-golpeou ela. Mirai Trunks. Não foi com eles. Ele ficou no esconderijo, pois ele tinha outro planos. Ele vai até a casa da Bulma e se apresenta a ela. Bulma fica extremamente feliz em falar com ele. Então eles resolvem sair. Bulma leva o pequeno Trunks também. Mirai Trunks leva a Bulma até o esconderijo de Dr. Gero, para que ela possa analisar e ver se tem algo de interessante caso possa usar. E ela começa a estudar o estudo dele imediatamente enquanto Mirai Trunks cuidava do pequeno Trunks. Cell conseguiu absorver o Android 17. Ele ficou significativamente mais forte agora. Sim, mas ainda somos capazes de derrotá-lo. Vocês realmente pretendem deixar ele absorver o Android? Vamos ver do que ele é capaz. Diz Vegeta. Cell absorve a número 18. E assim ele finalmente se torna perfeito. Seu poder era monstruoso,
Todos se abalam ao sentir o novo poder de Cell. Cell começa a olhar suas mãos. Era tanto poder que nem ele estava acreditando no que estava vendo. Estou pronto. Quem vai vir primeiro? Disse Cell olhando os guerreiros e... Estou esperando. Quem vem primeiro afinal? Não fique arrogante agora, Cell. Só porque conseguiu um pouquinho de poder. Não ache que você é o mais forte. Pois não é, diz Vegeta. Enquanto se dispara em direção ao céu, ele dá um chute no mesmo, mas nada acontece. O mesmo se transforma em Super Saiyajin e começa a desferir vários sucos no mesmo. Ainda assim, nada acontece. O que você estava dizendo, Vegeta? Vegeta rende os dentes e se transforma em Ultra Super Saiyajin. Ele tenta novamente atacar, mas Cell desvia com facilidade. Mas como? Essa transformação de fato te deixou mais forte, mas parece que te deixou mais lento também. Cell parte para cima de Vegeta e começa a espancar ele. Vegeta tenta atacar, mas todos os seus golpes são facilmente desviados por Cell. Chega, Nappa e Raditz se transformam em Ultra Super Saiyajin e parte para cima de Cell. Ambos acertam um chute no mesmo, no qual o joga para longe. Seus vermes, eu por acaso pedi a ajuda de vocês, diz Vegeta. Vegeta parte para cima de Cell novamente, mas mesmo machucado, Cell consegue se desviar dos golpes. Raditz e Nappa resolvem ir para cima também, mas todos os golpes dos guerreiros são desviados. Cell usou o Taioki e cegou eles. Ele aproveitou a brecha e isolou o Vegeta. Do resto dos três, ele começou a surrar o Vegeta, a ponto de deixá-lo à beira da morte. Quando Raditz e Nappa conseguiram enxergar, Cell já havia derrotado o Vegeta. Eles elevam seus Ki e partem para cima de Cell. Raditz se afasta e começa a carregar uma rajada de energia, enquanto Nappa tentava distrair ele, mas não adiantava ele ter a força necessária, mas não ser rápido o necessário para acertar um golpe nele. Então Cell sem nenhum esforço desvia dos golpes de Nappa, e contra-ataca o mesmo. Em seguida ele solta uma rajada de energia de seu dedo, perfurando o peito de Nappa. Ele se vira em direção ao Raditz, e o mesmo se vendo sem escolhas, lança a energia que havia acumulado. Cell desvia, mas ainda assim o golpe o atinge de raspão, o que resulta no mesmo ter seu braço arrancado junto de uma parte de seu tronco. O mesmo fica chocado com aquilo, e Raditz abre um sorriso. Sem um braço, duvido que você consiga lutar tão bem agora. Cell começa a rir. Qual parte de que eu tenho a célula de todos os guerreiros você não entendeu? Cell se esforça e a parte do seu corpo perdido é restaurado devido à regeneração dos Namekuseijins que ele tinha do Piccolo. Raditz vende os dentes. Seu maldito. Ele lança inúmeras rajadas de energia no mesmo, na qual são todas rebatidas por ele e jogadas ao ar. O Cell vai em direção ao mesmo com toda a velocidade, e acerta uma rajada de energia em sua nuca, o que faz com que o mesmo desmaie e volte à forma base. Quem vai ser o próximo? Cell olha para os guerreiros e eles se olham novamente. Pai, Gohan, pode ir meu filho. Mas pai, tem certeza? Você tem querendo testar sua força desde que saímos da sala do tempo. Meu filho, tudo bem. Pai, obrigado. Kakaroto sussurra algo no ouvido de Gohan. Gohan e Cell se encaram. Você não parece tão forte assim. Tem certeza que você não quer lutar? Kakaroto, sim, eu tenho. Muito bem. Garoto, vamos acabar logo com isso. Gohan vai voando até a área em que ele estava. Pega aí, Cell. Kakaroto joga uma semente dos deuses para Cell. O que é isso? Isso vai recuperar suas forças. Assim você vai lutar com seus 100%. Tudo bem. Cell come a semente. Ah, o efeito é imediato. Vamos lá, Gohan. Cell parte para cima de Gohan e eles começam a trocar suco. Ambos começam sem usar seus 100% e Cell vendo que Gohan estava de igual para igual. Ele começa a lutar sério. Mas mesmo assim, Gohan continua não lutando com todas as suas forças. Por que diabos parece que você está se segurando, garoto? Não me trate como se eu fosse inferior. Com toda a sua força, Cell suca o Gohan. Mas facilmente Gohan desvia e contra-ataca com uma rajada de vento o afastando. Se é assim que você quer, Gohan se concentra e começa a expulsar toda a sua energia. Tudo ao seu redor começa a estremecer. Tudo ao seu redor começa a quebrar. Kakaroto com um movimento rápido pega Vegeta, Raditz e Nappa dali, e os coloca em um lugar seguro, lhes dando uma semente dos deuses para que ele se recuperasse. Em seguida os quatro voltam para o campo de batalha. Vegeta e os outros ficam perplexos ao sentirem e verem a energia de Gohan. Esse é mesmo o Gohan. Que tipo de treinamento você fez com ele? Kakaroto. Isso não fui eu. Foi ele. Ele é extremamente habilidoso, por isso ficou extremamente poderoso. Gohan finalmente termina de libertar energia, tudo à sua volta para de tremer e quebrar, e Gohan finalmente liberou o 100% da sua forma Full Power. Cell estava completamente incrédulo. O nível que ele estava nem ao menos se comparava com tamanha energia que emanava de Gohan. Cell não deixava de sorrir também, afinal, ele tinha células Saiyajins,
e não deixava de ficar animado ao ver um oponente tão poderoso. Ele não sabia que tipo de sentimento sentir, ele não sabe se fica animado, com raiva ou perplexo, mas recuar não era uma opção para ele. Ele parte para cima de Gohan, mas Gohan nem se esforça para desviar. Ele recebe o ataque e apenas encara o Cell. Ele retribui o ataque de Cell e o golpeia na barriga. A força foi tanta, que Cell vomitou o Android 18, em seguida o 17, fazendo com que o Cell fosse para sua primeira forma. Cell não vê outra escolha e decide se autodestruir. Ele começa a se inflar, mas antes que ele ficasse realmente grande, Gohan se afasta do mesmo, e lança um Kamehameha, o evaporando antes mesmo que ele pudesse reunir energia para se autodestruir. E Cell é completamente evaporado. A maioria vai em direção a Gohan e começa a parabenizar ele, menos o trio de Saiyajin que apenas observa de longe. Mirai Trunks finalmente retorna, junto com Bulma e o outro Trunks. Kakaroto vai em direção aos Android 17 e 18 que ainda estavam desmaiados no chão. O que faremos com eles? A atenção de todos vai para o Kakaroto. Eu não sei, eliminá-los talvez. Aliás, onde você estava, Mirai Trunks? Diz Gohan. Levei a Bulma no esconderijo do Dr. Gero, para ela estudar e talvez descobrir algo. E conseguiram? Pergunta Kakaroto. Sim, descobrimos que os Android têm um chip de destruição dentro deles, para caso eles fossem um problema e o Dr. Gero quisesse eliminá-los. Com isso fizemos um controle para destruir o explosivo. Kakaroto olha para o Android 16. Isso é verdade. Sim, é isso mesmo. Caso não conseguíssemos derrotar o Cell, eu pretendia usar minha autodestruição para derrotá-lo, mas não precisei fazer isso. E você acha que devemos eliminá-lo? Dr. Gero não usou a gente no início por um motivo. Diferente do Android 20, não éramos obedientes a ele, tínhamos vontade própria. Então mesmo que nossa função seja te eliminar, podemos optar por não obedecer a essa ordem. Mas você disse que não podia mudar isso, e que isso já estava implantado em você. Bom, o que eu falei não era totalmente a verdade. Eu não gosto de lutar, só quando necessário. Então tive que inventar alguma coisa. Mas você aceitou enfrentar o meu pai. Eu iria desistir da luta uma hora ou outra. Entendi. Isso não importa. Diz Vegeta. Vamos eliminá-los e pronto. Vegeta prepara uma rajada de energia, mas Kakaroto segura seu braço. Me solte. Eles não são totalmente do mal. Eles podem conviver com a gente. Vamos dar uma chance a eles. Vegeta resmunga e violentamente retira seu braço das mãos de Kakaroto, e a rajada de energia é desfeita. O que faremos então? Pergunta Gohan. Vamos esperar eles acordarem. Quem não quiser esperar pode se retirar. O trio de Saiyajin se retira. Eles estavam se sentindo humilhados depois da surra que tomaram de Cell, e eles decidem treinar cada vez mais. Os dois Android acordam. Eles perguntam o que havia acontecido e o 16 conta tudo o que aconteceu a eles. Eles decidem cooperar e não causar destruição, mas só se os chips forem retirados deles. Eles foram levados para a Corporação Cápsula e com a ajuda de seu pai, Bulma retira as bombas. Kuririn estava afim da número 18 e tenta chegar nela, mas ao falar isso para ela, ela imediatamente o recusa e assim eles vão embora. Kuririn e os outros também vão. 7 anos se passam, e descubra tudo o que aconteceu nesse período. Kakaroto entrou em contato com seu irmão Raditz, e diz que comprou uma casa enorme para o trio de Saiyajins morarem. Ele diz que lá tem uma sala de treinamento que eles poderiam colocar a sala de gravidade. Raditz conversa com os outros e depois de um tempo eles aceitam e assim eles vão para lá. Kakaroto vendo que o trio de Android estavam sozinhos sem onde morar, chamam-os mesmo para morar na mesma casa. Eles aceitam. A casa era extremamente grande, então cabia os 6 ali. Vegeta não gostou muito da ideia, mas foi convencido por Kakaroto. Os 6 começam a se suportar. Vegeta começa a se sentir atraído pela Android 18 vendo que ela faz o tipo de um Saiyajin, sendo ela mandona, etc. Vegeta e a Android 18 assumiram um compromisso, e a mesma fica grávida de Vegeta, que depois de 9 meses a mesma dá à luz. Eles decidem morarem sozinhos. Kakaroto ajuda eles nesse quesito, comprando uma casa para eles e lhes dando um bom dinheiro para viverem. E assim um menino nasce. Raditz que começou a se dar bem com seu irmão e ia em sua casa para treinar junto com ele e Gohan. Um dia, Tati, a irmã de Bulma, a visita, e os dois se encontram. E imediatamente Tati começa a se apaixonar por ele, o que a instiga a visitar a Bulma mais vezes, o que faz com que eles se encontrem mais vezes, e por fim eles se apaixonam, principalmente porque a Tati também tem a personalidade de Bulma, sendo ela mandona e portanto sendo o tipo perfeito de um Saiyajin. E assim como Vegeta, Android 18 eles resolvem morarem juntos. Tati não era uma lutadora, então inevitavelmente Raditz ainda ia para a mansão treinar com Nappa,
mas com menos frequência já que ele também visitava Kakaroto. Isso resulta numa amizade entre Nappa e os dois androides. O androide 17 foi trabalhar cuidando de uma ilha, assim como foi mostrado no Super. Consequentemente ele saiu da mansão e foi viver sozinho. O 16 adorava a natureza, portanto decidiu trabalhar como agricultor, junto de Nappa que demonstrou gostar da mesma área. No período em que Gohan treinava com Kakaroto na sala do tempo, Gohan se transformou em Super Saiyajin 2 então nesse período, Gohan conseguiu se transformar em Super Saiyajin 2 juntamente com Kakaroto. Todos os Saiyajins conseguiram essa forma mas bem depois que Kakaroto e Gohan conseguiram. Não mencionei antes mas Gohan e Trunks tinham professores particulares, mas Gohan sentiu a necessidade de ir para uma escola de fato, e assim tanto ele quanto Trunks foram matriculados numa escola. Obviamente os dois estavam em séries diferentes, e tanto Gohan quanto Trunks treinavam nesse período e mesmo estudando numa escola, eles não deixavam de treinar. O filho de Vegeta também estudava na escola, já que a Android 18 insistiu nisso, sendo ele 2 anos mais novo que Trunks. O treinamento de Dendê é finalizado, ele finalmente assume o posto de Kami-sama. O velho Kami-sama já estava velho, e precisava finalmente descansar. Então, como última ação, Piccolo e ele se fundem, e Piccolo adquire todo o conhecimento que Kami-sama possuía. Trunks agora tem 7 anos. Seu pai, junto de seu irmão, o ensinaram algumas técnicas básicas, como a de voar, e técnicas de Ki em geral. Um dia, Trunks e Gohan estavam indo à escola. No meio da cidade eles veem alguns bandidos. Eles decidem intervir. Rapidamente eles nocauteam os bandidos e os entregam à polícia. Uma garota que estava lá fica impressionada e começa a puxar conversa com eles. Ela repara no uniforme que eles estavam e chega à conclusão que eles estudavam na mesma escola que ela. Eles vão embora e Gohan encontra novamente na escola, descobrindo que a mesma estava na mesma série que ele. Na educação física, Gohan usa poder demais e acaba chamando a atenção dessa garota. Então ela dá a ideia dele participar do torneio de artes marciais, indo para casa junto com seu irmão. Ele repara que a garota estava seguindo eles, então eles decidem despistar ela o mais rápido possível, e facilmente conseguem. Eles voltam para casa e continuam o treinamento. No meio do treinamento, Gohan disse ao seu pai sobre o torneio de artes marciais. Raditz, que estava treinando com eles, pergunta o que era, e Kakaroto explica. Raditz se sente interessado e pergunta se eles não queriam participar. Gohan e Trunks aceitam pois nunca participaram e queria saber como era, e testar sua força ao mesmo tempo. Raditz conta aos outros sobre o torneio, e grande maioria aceita participar. Alguns que já participaram decidem ir pelos velhos tempos. Nisso eles começam a treinar cada vez mais. Um dia, quando Gohan treinava Trunks, a garota da escola vai até eles, interrompendo assim o treino deles. Ela diz que quer aprender a técnica de voo, e em troca ela deixaria eles treinarem em paz. E assim Gohan fez. Depois de alguns dias ela finalmente consegue, e Gohan e Trunks continuaram o treinamento. Vegeta e Piccolo, seu filho, não ficam para trás. Nesses últimos anos, eles treinaram também. Um dia, quando seu filho entrou na sala de gravidade, por não conseguir aguentar a intensa gravidade, ele se transformou em Super Saiyajin, o que deixa Vegeta em choque. Piccolo diz que treinou com Trunks durante esses anos. O dia do torneio finalmente chega. Trunks e Piccolo se encontram e ficam conversando. Eles são amigos, mas ao mesmo tempo rivais. Eles ficam felizes ao saber que tem uma sessão infantil. Assim nenhum adulto poderia interromper. Kakaroto percebe 2 pessoas estranhas que iria competir também, mas são só suspeitas infundadas. Então ele decide não fazer nada. Os testes de força começam. A maioria controla sua força para não quebrar a máquina, mas Vegeta impaciente a quebra. O juiz consegue outras e os que não tinham feito conseguem fazer de boas. Os primeiros são a sessão infantil. Convenientemente, Trunks e Piccolo ficaram em posições para que só se enfrentassem na final, o que é exatamente o que acontece. Trunks e Piccolo derrotam todos os seus adversários indo assim para a final. Trunks começa a dominar a luta, e quando Piccolo estava prestes a sair da arena, ele se transforma em Super Saiyajin. Agora, ele domina a luta, mas não demora muito para o Trunks se transformar também e ganhando assim a luta. O torneio infantil acaba e Trunks recebe seu prêmio, junto de Piccolo que ficou em segundo lugar. Trunks agora enfrentará o Sata, para realmente ser o vencedor do torneio, o que não é tão difícil. Trunks apenas dá um soco e ele é jogado para longe, assim se tornando o vencedor do torneio infantil. Assim, o torneio adulto começa. Kuririn vs Punta. Kuririn vence. Piccolo vs Kaioshin. Eles se encaram. Piccolo sente algo estranho nele. Eles conversam e Piccolo descobre que ele é o Supremo Senhor Kaio. Ele fica chocado por ele ser um deus de tão alto escalão. Piccolo então desiste da luta. Agora, Videl vs Spopovich. Spopovich começa a humilhar a Videl,
a ponto do Gohan ficar extremamente irritado e se transformar em Super Saiyajin. Mas Videl é jogada para fora da arena e logo Gohan se acalma. Gohan vs Kibito. Kibito convence o Gohan a se transformar em Super Saiyajin 1 e 2, e mesmo achando estranho e desnecessário, ele faz. Spopovich e o outro vai para cima de Gohan e começa a roubar a energia dele. O Kaioshin paralisa o Gohan para que ele não tente se soltar, e a energia de Gohan é drenada. Nisso Spopovich e o outro saem voando da arena. Kaioshin e os outros guerreiros o seguem. Kibito recupera a energia de Gohan e os dois vão atrás dos outros. Kaioshin explica aos guerreiros sobre Bibidi, Babidi Buu, e o porquê deles terem roubado a energia do Gohan. Spopovich chega no lugar e os guerreiros se escondem. Ele dá a energia lá, e é morto por Pui Pui. Logo eles entram, menos Dabura que percebe que tem pessoas ali perto. Ele ataca o Kibito mas Gohan que estava ao lado dele. Rapidamente Irid se transformando em Super Saiyajin e lançando uma rajada de energia por cima do ataque de Dabura, o que o atinge e o mata na hora. Assim, todos eles entram no esconderijo. No primeiro andar eles não veem nada, então vão para o segundo. Lá eles encontraram uma criatura, que absorve a luz. Kakaroto que estava lutando com ele eleva seu Ki ao máximo, o que faz o bicho explodir com tanta energia. Vegeta começa a ficar irritado ao perceber que Kakaroto estava bem mais forte do que ele mas ainda assim eles vão para o próximo. Aqui deveria ser o Dabura, mas ele foi facilmente derrotado anteriormente por Gohan. Então eles vão para o próximo andar e finalmente chegam onde estava o casulo, onde o Babidi ainda estava colocando a energia do Gohan no casulo. Como vocês conseguiram chegar até aqui? Onde está Dabura? Fala daquele demônio com chifres. Eu matei. Mas como? Isso é impossível. E adivinha quem vai morrer também? Vegeta avança e lança uma rajada de energia em Babidi. Kaioshin imediatamente pega o recipiente e tira do casulo, mas era tarde demais. O poder do Gohan já tinha sido absorvido e a energia dele era tão forte que já era necessário para acordar Majin Buu. No entanto nada sai de lá, todos ficam aliviados. Mas não por muito tempo. Uma fumaça sai do casulo, e dessa fumaça Majin Buu é formado. Todos ficam em choque com o poder de Majin Buu, mas Gohan após pensar em algo, imediatamente fica calmo e confiante, e vai até Majin Buu. Todos ficam confusos e mais em choque ainda. O que você está fazendo, Gohan? Mentalmente pergunta Kakaroto. Confiem em mim, responde Gohan, porém diz mentalmente para todos que estavam presentes. Olá, Majin Buu. Quem é você? Onde está o Babidi? O Babidi está morto. Ele queria te libertar e te matar, e eu não podia deixar isso acontecer. Me matar? Sim. Ele achou outra criatura para te substituir, e queria te eliminar. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Não podia deixar. E o que você fez? Quando ele chegou na Terra ele me disse o seu plano e me disse como te libertar e te selar de volta, achando que eu iria ajudar ele. Mas em vez disso eu o matei. Achei um absurdo ele querer te matar. Você tem que ter sua liberdade. Eu nem consigo imaginar como deve ter sido ruim ficar preso nesse casulo. Então te libertei para que você possa ser livre. Entendi, mas em troca eu só te peço uma coisa, que não mate ninguém. Ele deve ter te usado para matar pessoas no passado, mas ele era uma pessoa ruim. E você não precisa fazer isso agora. Se você quiser enfrentar alguém forte, pode me chamar. Eu adoro lutar também, junto com meus amigos. Majin Buu olha calado para os que estavam atrás de Gohan. E como eu vou comer? Normalmente eu transformo os humanos em chocolate e me alimento. Aqui temos chocolates bem mais gostosos e que não eram humanos. Sério, obrigado. Onde posso arranjar? Tenho alguém perfeito para te arranjar quantos chocolates você quiser. Sério, quantos eu quiser. Sim, mas antes, não me leve a mal, mas você nos permitiria ter uma luta com você. Estamos animados para ver o quão forte você é. E gostamos muito de lutar. Sem contar que é um bom exercício antes de comer. Tudo bem. Vamos. Eles saem da nave. Alguém tem interesse em ir primeiro? Naturalmente. Todos os Saiyajin dizem que sim. Mas Vegeta vai. Afinal, ele, Raditz e Nappa foram os únicos que não lutaram. E estava doido por isso. Mas Vegeta foi o primeiro deles. Muito bem. Se prepare pois não irei pegar leve. Vegeta se transforma em Super Saiyajin 2, imediatamente parte para cima de Majin Buu, mas Majin Buu desvia de seus golpes. Você é muito lentinho. Vegeta rende os dentes. Seu maldito. Como ousa falar comigo desse jeito? Vegeta explode seu Ki e lança inúmeras rajadas de energia no mesmo. Em seguida ele acerta um soco no mesmo, mas seu punho afunda. Ele percebe que a pele de Majin Buu era completamente fofa, como se fosse um chiclete, mas ele não desiste. Ele continua socando o corpo de Majin Buu. Em seguida ele rapidamente lança um Final Flash. Um terço do tronco de Majin Buu é destruído. Vegeta abre um sorriso, mas sua cara imediatamente muda para espanto.
O corpo de Majin Buu começa a se restaurar. Mas o que diabos é isso? Você é muito fraquinho. Vegeta, deu nem pro cheiro. Ele abre um sorriso e começa a espancar o Vegeta, o derrotando. Muito bem. Majin Buu, você é incrível, sabia? Diz Gohan, levemente assustado com todas as habilidades que Majin Buu demonstrou. Muito obrigado. Raditz e Nappa começam a sentir uma pontada de raiva, mas ele sabia que se falasse alguma coisa errada, poderia dar muita merda. Parece que Vegeta não deu conta sozinho. Você se importa se eu e o Nappa fôssemos juntos? Disse Raditz forçando um sorriso simpático. Claro que não. Podem vir, disse ele com seu jeito meio infantil. O resultado da luta não muda. Raditz e Nappa foram facilmente derrotados. Juntos eles ainda conseguiu fazer algo com o Buu, mas suas habilidades de cura fez com que eles praticamente nem tocassem nele. Ele realmente é um monstro. Como pode existir alguém com essas habilidades? Se não tivéssemos pensado em algo rápido, a situação poderia ter ficado muito pior. Vamos aproveitar que ele está simpatizando com a gente, e vai que ele se torna um aliado nosso, pensava Gohan. E você de rosa, não quer me enfrentar também? Lembro de matar outros como você. Você não está com raiva de mim? Kaioshin se assusta ao perceber que ele estava falando com ele. Ah não, claro que não. São águas passadas. Kaioshin dá um sorrisinho sem graça e forçado. Minha vez agora, diz Kakaroto. Kakaroto começa na base, e a diferença logo começa a aparecer. Majin Buu, que estava bem tranquilo, começa a dominar a luta. Então Kakaroto se transforma em Super Saiyajin. Até Vegeta, Raditz e Nappa, que estavam no chão, se esforçam para olhar. Vegeta fica com uma raiva extrema. Ele não podia acreditar que um guerreiro de classe baixa superou em muito o poder de um guerreiro de elite. Até Majin Buu começa a admirar o poder dele. E eles começam a lutar. Kakaroto começa dominando a luta, acertando todos os seus golpes. Majin Buu, no entanto, era seus golpes. Numa tentativa de finalizar a luta, Kakaroto carrega um Kamehameha e solta no mesmo, mas ainda assim ele conseguiu recuperar toda a parte do seu corpo que foi destruída. Nossa, você é muito forte. Nunca enfrentei ninguém assim antes. Sua barriga ronca. Podemos comer agora ou mais alguém quer brincar comigo? Que tal você, careca? Ou você de verde? Já tô começando a sentir fome, então é melhor se apressarem. Você vai, Kuririn? Pergunta Piccolo. Não, obrigado. Eu também não. Muito bem então. Vamos logo começar, que eu tenho certeza que você vai gostar de todos os doces que temos aqui. Majin Buu começa a ficar animado. Kibito cura Vegeta, Raditz e Nappa. E assim eles voltam pro torneio, onde acontecia as últimas batalhas. Como eles haviam abandonado o torneio, o juiz decidiu que iria reunir todos os que sobraram e fazer uma Battle Royale, ou seja, alguns figurantes, Android 18 e Mr. Satan. Na final fica Android 18 e Seto. Como no original, Satan oferece dinheiro em troca da vitória. A 18 aceita e ela se joga da arena. Nesse momento os guerreiros se chegam. Eles vão parar no meio da arena onde estava Seto. Gohan chega em Satan discretamente e disse em seu ouvido: Você está vendo esse gordo rosa? Ele é um cara extremamente habilidoso. Se não tivéssemos derrotado seu mestre, você e todas as pessoas da Terra estariam mortas agora. Eu conheço você. A cidade onde eu estudo tem seu nome. Então eu diria que você é extremamente rico. Ele adora doce. Eu diria que enquanto você alimentar ele com essas porcarias, ele não vai fazer mal. Então use seu dinheiro para salvar todos do planeta Terra. E não para sabotar um torneio e se tornar vencedor dele. Mr. Satan fica extremamente em choque. Aqui Majin Buu. Esse homem vai ser seu melhor amigo agora. Ele vai ter dar quantos doces você precisar. Melhor amigo. Quantos doces que quiser. Sério. Sim. Claro. Quantos você quiser, me siga, diz Satan com uma expressão de medo e confusão no rosto. E assim eles vão. Gohan olha para todos com um olhar aliviado. Quem era aquele homem que você deixou responsável por Majin Buu? Pergunta Kaioshin. Ele é o pai de uma colega de classe minha. E não me pergunte como eu sei isso. Aliás, a cidade onde a escola fica tem o nome dele. Então eu somei um mais um e me dei conta de que ele provavelmente era alguém extremamente rico. E se Majin Buu adora doces, vamos dar doce a ele. Vamos ver como isso se desenrola. Espero que seu plano dê certo. E acima de tudo, muito obrigado. Posso fazer algo por você? Gohan pensa um pouco. Bom, você conhece algum lugar especial, ou um tipo de treinamento eficaz que podemos fazer? Você é um deus pelo que eu entendi, então suponho que você deva ter algo que aumente os poderes de alguém. Na verdade eu tenho sim. No meu mundo existe uma espada sagrada. Fazendo o treinamento da espada seus poderes aumentarão significativamente. Isso soa bem. O que acham? Claro, Kaioshin leva eles até o planeta dos Kaioshin. Kibito leva eles até a espada. Aqui está a espada. Quem conseguir tirar ela vai estar apto para fazer o treinamento.
Quem quer ir primeiro? Eu, diz simultaneamente Piccolo e Trunks. Sinto muito, meninos, mas acho justo que o Gohan tente primeiro. Quem impediu o Majin Buu de se tornar um problema maior foi ele. Tudo bem, os dois dizem simultaneamente e meio tris. Gohan vai até a espada e inacreditavelmente ele consegue tirar sem se transformar em Super Saiyajin. Olha que sorte! Você foi o primeiro a tentar e conseguiu de cara. Os que não chegou a tentar pretende irem embora. Sim, não tenho o que fazer aqui mesmo. Bom, eu vou ficar. Fiquei curioso para saber como funciona essa espada e o treinamento por trás dela. Tchau, pai. Vou também. Vou treinar com o Piccolo. Tchau, filho. Kaioshin leva todos de volta para a Terra, menos Kakaroto. E logo volta. Vamos começar. Kaioshin troca a roupa de Gohan para uma de Kaioshin. No meio do caminho da casa do Satã, eles encontram um cachorro machucado. Então Buu o cura e leva para casa. Majin Buu estava se deliciando em doces. Ele e Satã se deram muito bem. E assim como na história original, eles adotaram o cachorrinho que Buu achou. Depois de Buu comer muitos doces, eles vão brincar com o cachorro lá fora. Nisso, dois assassinos atiram no cachorro. Buu fica com raiva, mas consegue salvar o cachorro. Satã, que estava com raiva, vai até eles e bate neles, e volta pro Buu. Os ladrões não desistem e atiram no Mr. Satã. Dessa vez, Buu fica extremamente com raiva e cura o Mr. Satã e o pede para ir embora com o cachorro. Uma fumaça que saiu das entradas de Majin Buu começa a se formar no céu. De lá sai um outro Majin Buu, porém escuro, sério e totalmente maligno. Seu rosto, que tem uma expressão de raiva, se vira lentamente em direção aos bandidos. A espada Z era bem pesada, e como Gohan nunca pegou numa espada, ele tem dificuldades, mas ele começa a testar a espada e rapidamente começa a pegar o jeito. Kakaroto pega a espada e começa a testar ela. Ambos começam a treinar com a espada, até que Kakaroto tem a ideia de testar a resistência da espada, e o Supremo Kaioshin materializa o material mais resistente do mundo, que resulta na espada Z quebrada. Mas, de lá sai um outro Kaioshin. Ele se apresenta como sendo um Kaioshin de 15 gerações atrás. Todos ficam em choque. Ele diz que por ser tão poderoso ele foi aprisionado na espada. Kakaroto joga uma rajada de energia no mesmo, mas o velho Kaioshin rebate dizendo que ele não era forte, mas que tinha técnicas especiais poderosas, como desbloquear todo o potencial de alguém. Kakaroto diz que eles já tiveram um potencial liberado, mas o velho Kaioshin disse que o modo dele era mais eficiente por ser uma técnica de um deus. Gohan e Kakaroto se oferecem para realizar esse ritual, mas o velho Kaioshin não quis fazer, mas logo foi convencido. O velho Kaioshin diz que só poderia fazer de uma em uma pessoa, e não duas simultaneamente. Nisso eles decidem que Kakaroto deveria ir primeiro dessa vez. Então, o velho Kaioshin inicia o ritual, sendo 5 horas para finalizar o ritual e 20 para o aumento de poder, dito pelo próprio no manga. Depois do ritual, é só aguarda o poder aumentar. Kakaroto estava ficando entediado. Então, como o ritual já havia sido feito, e era só aguardar o poder fluir, Kakaroto começa a conversar com o velho. Nisso o velho conta mais sobre sua vida, e sobre técnicas que ele viu e aprendeu durante seus anos de vida. E como não há garantia de que o velho Kaioshin não conhecia essa técnica, vou colocar que ele fala sobre a fusão Metamoro pro Kakaroto, já que na história original ele aprendeu no outro mundo, e aqui ele vai aprender com o velho Kaioshin, que, lembrando novamente, não sabemos se ele sabia ou não sobre essa técnica de fusão. Então irei incluir esse conhecimento aqui. Assim o ritual finalmente termina. Gohan fica chocado com o nível que o seu pai chegou, e fica ansioso para começar logo o ritual também. Nisso ele começa. E é aqui que se inicia os acontecimentos do Evil Buu. Evil Buu vai em direção ao bandido e com uma rajada de energia o elimina. Em seguida, ele volta para onde o outro Majin Buu estava. Eles começam a trocar golpes. Majin Buu lança uma magia para transformar Evil Buu em chocolate, mas Evil Buu sapra e a magia volta para ele. E Majin Buu se torna chocolate. Em seguida Evil Buu come e o absorve, se tornando assim Super Buu. Super Buu vai em direção a Mr. Satan. Seu lado mal diz que ele deveria o matar, mas o lado bom reconhece ele e o cachorro como um amigo. O outro ladrão acorda e começa a atirar em Super Buu. Super Buu entra dentro dele e explode de dentro para fora, e assim, Buu vai embora. Ele tem as lembranças da luta que teve com o Kakaroto, e tendo perdido aquela luta ele vai atrás de uma revanche. Ele roda a terra atrás de Kakaroto, mas ele acaba encontrando outras pessoas, Trunks e Piccolo, que estavam treinando. Eles começam a lutar, mas, facilmente Super Buu os derrota e os absorve, e sai voando atrás do Kakaroto. Kakaroto, que acabou de ganhar seus poderes de místico, sente uma sensação estranha. Dendê entra em contato com Kakaroto, dizendo que Majin Buu está causando problemas. Kakaroto fica confuso, se perguntando se o plano não tinha dado certo.
Dendê pede para que ele vá até a plataforma celeste pois ele iria explicar a situação melhor. Kakaroto avisa aos Kaioshins e ao Gohan, e ele se teletransporta para a plataforma celeste. Dendê, que estava com Piccolo, explica a situação para o Kakaroto, e ele entende que um lado maligno do Majin Buu surgiu e absorveu o lado bom, e que ele absorveu Trunks Piccolo e agora ele estava atrás do Kakaroto para ter sua vingança. Kakaroto mentalmente fala com Super Buu, dizendo que ele deveria esperar ele. Super Buu, que estava voando, pousa no chão, e imediatamente Kakaroto se teletransporta até ele. Estava me procurando. Sim. Acredito que você saiba o motivo. Você quer uma revanche da última vez que lutamos. Isso mesmo. É bom que você não recue. Eu não faria isso. Tô ansioso para saber o quão incrível você está agora. Eu digo mesmo. Você está meio diferente de antes. Eu fiz um treinamento especial. Você é minha chance de testar esse novo poder. Bom, não vamos enrolar. Pretendo matar mais pessoas ainda hoje. Isso não vai acontecer. Mas admiro que você esteja convencido. Kakaroto faz pose de luta. Veremos. Rebate Super Buu com um sorriso macabro. Buu vai para cima dele. Mas facilmente Kakaroto desvia dos golpes. Super Buu não desiste e manda umas rajadas de energia, na qual são todas defendidas. Super Buu fica incrédulo. Então esse é seu novo poder. Não me parece muito. Mesmo sem aquele meu treinamento, eu seria facilmente o suficiente para derrotar você. Super Buu começa a ranger os dentes. Vendo que não poderia vencer Kakaroto, ele pensa na única coisa que poderia fazer agora. Ele separa uma parte do seu corpo e sorrateiramente o coloca num lugar escondido. E então, você já desistiu da luta. Super Buu permanece calado e com uma cara de ódio. Vou considerar isso como um sim. Kakaroto começa a carregar um Kamehameha. Adeus Buu. A parte de Super Buu se gruda em Kakaroto e o absorve. Essa parte volta para Super Buu e entra novamente em seu corpo. Mas isso era exatamente o que Kakaroto queria. Ele sabia que seria absorvido e esse era o seu plano. Assim como na história original, Kakaroto cria um escudo que impede de ser absorvido no corpo de Super Buu. Em seu corpo, Kakaroto encontra Trunks Piccolo, juntamente com o Fat Buu. Então Kakaroto rapidamente liberta Trunks Piccolo. Super Buu começa a rir loucamente, mas logo seu sorriso desaparece. Ele esperava que seu corpo passasse por uma transformação, mas nada aconteceu. Então ele investiga o seu próprio corpo e vê que Kakaroto não foi absorvido. Ele parte para cima de Kakaroto, mas Kakaroto se mostra infinitamente superior. Kakaroto chega perto de Fat Buu e ameaça o libertar, mas Super Buu implora para que ele não faça aquilo. E é aí que ele realmente liberta o Fat Buu. Super Buu começa a gritar de dor. Nisso, Kakaroto pega Trunks e Piccolo e saem de Super Buu através de um dos buracos onde saem suas fumaças. Ao saírem, Kakaroto fala mentalmente com todos os guerreiros e de forma super resumida explica a situação. Em poucos segundos a maioria estava ali. Nisso Super Buu começa a se transformar. Ele passa da forma Super Buu para a forma Ultra Buu e por fim Kid Buu. Ele vê Trunks e Piccolo no chão desmaiados e lança um ataque de Ki neles, mas facilmente Kakaroto rebate. Ele começa a se autodestruir. Nesse momento os outros guerreiros se chegam. Desesperado, Kakaroto pega os meninos e pede para que todos encostem nele para que ele use o teletransporte. Mr. Satan corre com o cachorro no colo e se segura em Kakaroto, mas Kaioshin chega e usa o Kai-Kai, teletransportando todos para o planeta sagrado. A Terra havia sido destruída, e eles estavam planejando ir para Nova Namekusei para reconstruir a Terra e trazer todos de volta à vida. Mas Kid Buu aparece lá. Todos ficam chocados. Mas Kakaroto fica sério. Deixem comigo. Espero que você não se incomode, Kakaroto, mas eu também quero enfrentar esse monstro. Piccolo, tem certeza? Ele está bem mais forte do que antes. Sim, eu tenho certeza. Piccolo entra na sua forma amarela e revela a magnitude de seu poder. Kakaroto fica assustado e confuso ao mesmo tempo. Como você fez isso? E o que é isso? Eu não sei. Quando o grande patriarca desbloqueou meus poderes em Namekusei, liberei essa forma. Passei esses últimos anos melhorando ela. E coloque melhorando nisso. Kid Buu sem paciência ataca Gohan, que estava no meio do ritual, mas rapidamente Piccolo age e facilmente rebate o ataque. Nisso Kid Buu fica irritado e prepara outra rajada de energia. E mira em Mr. Satan, mas algo o impede de soltar o ataque. Em seguida Kid Buu cospe e Majin Buu sai do corpo de Kid Buu, e Kid Buu lança o ataque. Mas dessa vez, Kakaroto defende. Rapidamente Kaioshin teletransporta todos que estavam ali, menos Kakaroto, Piccolo, velho Kaioshin, Gohan e o próprio Kid Buu. Nisso, Piccolo fala, bom, vamos lá. Ele já causou muita destruição desnecessária. Piccolo dispara em direção ao Kid Buu, e agarrando sua cabeça o joga do outro lado do planeta. Em seguida ele e Kakaroto vai atrás de Kid Buu, o encontrando e disparando vários golpes neles. Kid Buu está sendo completamente humilhado,
Ele tenta absorver um deles, mas eles facilmente desviam e explode a parte que ele lançou. Isso não vai funcionar, Kid Buu. Kakaroto dá um chute em sua barriga, o que faz com que Kid Buu fique morrendo de dor. Kakaroto começa a carregar um Kamehameha. Piccolo caminha até Kid Buu, ele pega na ponta da cabeça dele e o joga pra cima. Agora, Kakaroto lança o Kamehameha, e Piccolo lança uma Kankosapó, fundindo os dois golpes, na qual evapora o mesmo. Kakaroto fala mentalmente com Kaioshin. Tudo feito. Vão no novo planeta Namekusei e reconstrua a Terra e todos os que ele matou. Assim Kaioshin faz. Resta apenas um desejo, diz Kaioshin. Kakaroto olha pro Piccolo, e em seguida olha pro céu. Eu desejo que Kid Buu renasça como uma pessoa boa. Piccolo olha pra ele. Você não muda nunca, não é? Kakaroto dá um sorriso. Se eu mudasse, pessoas incríveis como você não teriam uma segunda chance. Piccolo dá um sorriso e volta pra sua forma normal. Vamos voltar pra Terra, claro. Mas vamos falar com o Gohan antes. Assim, novamente, eles voltam para onde Gohan estava. Ao ver eles, Gohan dá um suspiro de alívio. Que bom que vocês estão bem. Eu quem diga. Estava morrendo de medo de morrer. Estava prestes a desistir do ritual, disse o velho Kaioshin. Nisso, Kakaroto e Piccolo dão uma risada. Bom, vamos embora. Kaioshin vai voltar para cá e quando você terminar, temo que você queira voltar para a Terra, né? Sim, isso mesmo. Podem ir. Kakaroto teletransporta Piccolo à Terra, mas volta pro planeta Kaioshin. Achei que você ficaria na Terra. Não. Acho que vou no planeta do Sr. Kaio para treinar lá. Tava pensando em fazer isso antes, mas só agora eu tomei uma decisão. Entendo. Soube que a Terra foi destruída. Ela já foi restaurada. Sim. Kaioshin e os outros foram na nova Namekusei e usaram 2 dos 3 desejos para restaurar a Terra e reviver todo mundo que foi morto. E o que fizeram com o terceiro desejo? Kakaroto fica calado por um segundo e olha para o céu novamente. Ele suspira e diz: pedi que Kid Buu reencarnasse como uma pessoa boa.